Olá, amigos! A guerra na Ucrânia tem empurrado os últimos países da Europa, seguindo o famoso caminho da neutralidade, a aderir à OTAN, para se protegerem contra a Rússia, no qual a Finlândia é um nome de destaque. Com este país é um importante escudo na encosta noroeste da Rússia, fazendo fronteira direta a mais de 1.600 quilômetros da fronteira com a Rússia. No entanto, apesar do fato de que a Rússia sempre falou, inclusive enviou sistemas de mísseis, perto da fronteira dos dois países para dissuadir, a possibilidade da Finlândia aderir à OTAN em um futuro próximo é extremamente grande. Então, a Finlândia se tornará a segunda Bulgária ou Ucrânia? A resposta é quase não. Se não fosse pelos terríveis apuros, a Rússia nunca teria sido capaz, nem seria capaz de atacar a Finlândia. De fato, a Finlândia é um dos países mais capazes, ofensivos e defensivos do mundo, seja o atacante a Rússia, os Estados Unidos ou a China. E se todos os países têm medo de lutar contra a Rússia no inverno frio, a Finlândia é uma exceção. Com na história, o único país que derrotou os russos, a União Soviética foi derrotada no inverno, foi a Finlândia, na Guerra de Inverno, também conhecida como a Guerra Soviético-Finlandesa de 1939 a 1940. Esta guerra foi muito curta, ocorrendo apenas em 100 dias, mas especialmente feroz. Ela ocorreu durante um dos invernos mais duros do século XX. A certa altura, os soldados de ambos os lados tiveram que lutar em condições em que a temperatura caiu para 43 graus Celsius. A guerra eclodiu quando o líder da União Soviética, Stalin, exigiu que a Finlândia desistisse de algumas terras entre os dois países. Esta é a zona tampão da cidade de Leningrado, ou seja, Saint Petersburg. O ultimato foi posteriormente rejeitado pela Finlândia, levando a mais de 500 mil de soldados soviéticos, juntamente com milhares de tanques, veículos blindados e aviões, atacando maciçamente a Finlândia, do outro lado da fronteira. A luta contra esse grande exército foi uma força muito menor, menos de 350 mil soldados finlandeses e várias dezenas de tanques e aviões. No entanto, os eventos que se seguiram viram uma terrível guerra com a União Soviética. Quase 400 mil soldados perderam a vida e milhares de sanções foram destruídas. O exército finlandês, com menos tropas e equipamentos que a União Soviética, deteve as forças soviéticas por mais de 3 meses, de novembro de 1939 a março de 1940. E havia apenas cerca de 70 mil baixas. No final de março, os dois lados haviam chegado a uma trégua com a condição: a Finlândia teve que ceder cerca de 11% de seu território à União Soviética. Apesar da perda de terras, esta guerra foi um grande orgulho para os finlandeses e um tapa para uma superpotência como a União Soviética. Esta foi também uma parte, ajudando os alemães a avaliar o exército soviético e determinados a lutar contra a União Soviética apenas um ano depois, em 1941. A causa das pesadas perdas do Exército Vermelho Soviético, durante a Guerra de Inverno de 1939 a 1940. Primeiro, foi o clima e os fatores topográficos da Finlândia. O clima na Finlândia é geralmente severo. Mais especificamente, a parte europeia da União Soviética. No verão, a temperatura é inferior a 5 graus Celsius. Enquanto no inverno, a temperatura média é de menos 20 graus Celsius. Portanto, a distribuição de recursos militares na Finlândia é muito difícil, mesmo para a União Soviética, mais tarde, para a Rússia. Embora a Rússia seja a principal potência militar do mundo, em termos de equipamento de combate em condições frias, a Finlândia também possui um terreno de pesadelo, com pesadas sanções. Especialmente as forças blindadas, a artilharia da União Soviética e da Rússia. Embora o terreno seja bastante plano e não haja muitas montanhas, mais 10% da área da Finlândia são lagos. O resto é principalmente planície, com muitos pântanos. As florestas também cobrem quase 80% do país, a maioria das quais são florestas de pinheiros ou vansã. Enquanto a única via marítima da Finlândia no Golfo da Finlândia também está completamente congelada no inverno, tornando quase impossível o acesso ao país com exércitos enormes. Ao mesmo tempo, o povo da Finlândia, a maioria dos quais são finlandeses nativos ou de ascendência sueca. A Finlândia tem uma das maiores populações religiosas da Europa. 75% deles pertencem à Igreja Luterana. Cerca de 2% pertencem a outros ramos cristãos. Enquanto seguidores da Igreja Ortodoxa, apenas 1,1%. Portanto, a Finlândia tem uma etnia e religião completamente diferente da dos russos. Historicamente, a Finlândia fazia parte do Império Sueco. Até o início do século XIX, quando o Império Russo invadiu. Até o colapso do Império Russo em 1917, a Finlândia era uma terra rara de países que haviam alcançado a independência.
Entretanto, o país era constantemente ameaçado pela União Soviética para revogar sua independência. De 1939 a 1940, a Finlândia havia conseguido preservar sua independência, embora perdendo 1/10 do território. Hoje, a Finlândia é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com o mais alto índice de felicidade e segurança social de seu povo. Portanto, há apenas uma população de 5,5 milhões de habitantes, mas os finlandeses certamente têm a força e a tradição para resistir à agressão. Com sua história, para garantir a independência, a Finlândia implementa uma política de autoconfiança, cooperando com a maioria dos países do mundo, e constrói uma força militar suficientemente forte. Embora o exército finlandês não seja um grande exército, com apenas 35 mil soldados ativos, os finlandeses de 18 anos de idade são responsáveis por 6 a 12 meses de serviço militar. 80% da população finlandesa pesquisada pegará armas para defender o país. E embora não seja membro da OTAN, o exército finlandês está regularmente presente em exercícios e missões globais da OTAN e das Nações Unidas. As despesas com a defesa da Finlândia, também entre as mais altas da União Europeia, estão totalmente equipadas com equipamentos modernos. Combinado com a doutrina militar, baseada no conceito de defesa total, torna a Finlândia um adversário difícil para qualquer exército. Enquanto isso, com a Rússia, em termos de benefícios e custos, o caso da Finlândia é uma história completamente diferente da Ucrânia. A Finlândia em geral tem muito menos recursos do que a Ucrânia. A posição geopolítica da Finlândia também não é igual à da Ucrânia, com sua fronteira entre a Finlândia e a Rússia mais longa do que todos os outros países que fazem fronteira com a Rússia na Europa. Mas a ameaça à Rússia daqui é muito menor, pois ainda não há um grande exército, usando a direção da Finlândia para atacar a Rússia porque é muito difícil. Sem mencionar que as forças armadas russas no norte são muito fortes. Em particular, a equipe do norte com a principal capacidade de ataque nuclear do mundo. Em vez de atacar, a um custo elevado mas sem a certeza de vitória, a Rússia pode atingir a única fraqueza da Finlândia, que é sua dependência energética da Rússia. Embora a Finlândia tenha usinas nucleares, ela ainda depende de 75% de seu fornecimento de petróleo e 100% de seu fornecimento de gás. O controle da segurança energética e alimentar pode ser o cartão da Rússia, quando o clima e o terreno da Finlândia tornam quase impossível o aumento da agricultura. Enquanto a Rússia é a tigela alimentar do mundo. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.